A equipe de reportagem do Ronda Policial foi convocado por membros da Associação de Criadores e Expositores de Galos Combatentes do Rio Grande do Norte para vir até aqui ao Laboratório de Anatomia, Patologia e Técnicas Cirúrgicas da UFESA. É que aqui neste local, pelo menos 11 galos no início desta semana foram sacrificados. E aí, os membros da Associação de Criadores estão indignados com essa situação. Por que esses animais foram sacrificados? Qual o motivo? Que riscos esses animais estariam oferecendo à sociedade para que isso viesse a acontecer? Eu vou conversar com Reginaldo Santos e Silvio Rebouças, que são membros da associação. Reginaldo, o que é que aconteceu que esses animais foram apreendidos? Como é que começou toda essa história que levou esses animais a ser sacrificados? A nossa resposta baseia-se na questão da ignorância, preconceito e perseguição por parte de algumas autoridades que, infelizmente, têm sacrificado os animais sem nenhum sentido nem motivo necessário. Especificamente, esses animais foram apreendidos na sexta-feira passada, numa rodovia, entregues ao IBAMA, que de lá mandaram para Mossoró. Depois desses 3 dias com sede, com fome e amarrado, já sob guarda do IBAMA, esses maus tratos, característicos maus tratos do IBAMA, órgão que deveriam cuidar dos animais e que está promovendo verdadeiros maus tratos, eles não achando ainda bom o que fizeram, trouxeram para a universidade para poder serem sacrificados. E na segunda-feira passada à tarde eles foram mortos. Os animais que foram mortos estão aqui neste laboratório, só que nós tentamos o contato com pessoas aqui do laboratório, não foi possível, não fomos atendidos e é claro que não temos como mostrar esses animais. Mas Silvio, você se mostra indignado com essa situação. Por que do sacrifício desses animais? Então, vendo em vista que esses animais fazem parte de um processo. Qualquer pessoa tem direito à defesa. Se os animais foram pegos e alegado que estava sofrendo maus tratos, o dono tem como entrar para rever esses animais. E se esse dono entrar e ganhar a questão do IBAMA, como é que ele vai poder ver esses animais? Se o IBAMA já trouxe os animais e sacrificou. Todo mundo sabe que existe briga de galo e galo de briga. A lei que proíbe a prática da briga de galo é o artigo 32 dos maus tratos aos animais. Então, os animais não foi pego em flagrante, né? Então, não foi pego em rinha. Não foi pego em rinha. Estava dentro do carro e a polícia rodoviária, baseada em que fez a apreensão desses animais e o dono já entrou com defesa para tentar ver os animais e os animais já estão mortos. E aí, se a justiça entender que o dono não tinha motivo para esses animais serem apreendidos, como é que o IBAMA vai rever esse dano causado pela irresponsabilidade e a criminalidade de matar esses animais, né? Fica difícil assim, uma instituição que defende os animais, pega o animal para dizer que está sendo maltratado e ele chegar lá, executar o animalzinho com uma injeçãozinha na cabeça. Então o que a gente aqui estamos querendo passar é que rinha é proibido. Sabe? Se tiver rinha, tem que ser denunciado, tem a ambiental aí, que vem fazendo um trabalho, são uns policiais capacitados, já em alguma ocasião eles já entraram em criatório, verifica se não pega, se não tem luta, se não tem maus tratos. Os animais, não existe lei contra galo, existe lei contra maus tratos, né? E que isso existe 2 pesos e 2 medidas. Existe preconceito e desinformação nessa história. Com certeza, você vê que para a rinha tem fiscalização, e para vaquejada, e para carroça, onde vaquejadas são 4 contra 1, é 2 cavalos e 2 homens, joga e derruba o boi volta. E nunca vi que foi preso alguém vaquejado, e carroça, mesmo chicoteando. E galo, isso tudo, você não pode andar com galo, que parece que você está andando com flagrante, com coisa, e não existe, é um animal doméstico que pode ser conduzido por qualquer ser humano. Inclusive consumido? É uma desinformação muito grande da parte das autoridades. Esses animais é perfeito para o consumo. Esses animais desde pinto, eles recebem medicamento para não ter vermes, são animais bem tratados, esses animais estão prontos para consumo, muito
muito bom na panela e delicioso. Essa história de dizer que não é consumo é falta de desinformação de pessoas que têm preconceito e discriminação com relação aos animais. Os animais são... Então, Reginaldo, O preconceito é tão grande porque basta ser galo da raça combatente que o IBAMA pega e entende que tem que matar, literalmente, sem dar nenhuma chance a este animal sobre nenhuma circunstância. Vamos exemplificar diferente. Pegue um animal de raça, um cachorro, um pitbull, também usado em rinhas. Mas ninguém do IBAMA pega um pitbull na rua e já leva para matar rapidamente quem está fazendo com os galos. Por que com os galos eles têm que fazer isso com os pitbulls e outros animais que também vão para combate, eles não fazem isso? Nós não estamos querendo que faça isso com o pitbull, não é isso. Nós estamos querendo que não faça isso com os galos. O IBAMA é responsável por cuidar deles, não por matá-los indevidamente, sem nenhuma justificativa, sem nenhum motivo. É um crime que alguém tem que denunciar o IBAMA. A pessoa do IBAMA em Mossoró, responsável por autorizar e mandar sacrificar esses animais, deveria responder processo por maus tratos de animais. Maus tratos e depois por sacrifício. Porque deixar os animais presos, sem comer, sem beber, amarrados, durante 3 dias, para depois tomar injeção na cabeça para morrer, isso aí não é outra coisa senão maus tratos, não é outra coisa senão um crime. a equipe de reportagem do Ronda Policial veio em busca do outro lado da história. Nós viemos aqui na sede do IBAMA em Mossoró saber por que os 11 galos apreendidos na última sexta-feira foram sacrificados na tarde da segunda-feira. Só que informações que nos foram repassadas aqui no IBAMA é que o chefe do escritório aqui de Mossoró, o médico veterinário Valber Feijó, está viajando para a região norte e que nos próximos 30 dias ele vai estar em viagem. Qualquer informação relacionada a essa ocorrência deverá ser repassada pelos membros do IBAMA da capital do estado. Aqui, os funcionários que estão aqui não puderam ou não quiseram gravar entrevistas, disseram que esse procedimento foi todo feito e coordenado pelo médico veterinário e chefe do escritório aqui do IBAMA, Valber Feijó, que, como eu relatei, está em viagem para a região norte do Brasil, devendo retornar com pelo menos 30 dias após esta data de hoje. E aí não temos nenhuma sonora, nenhum contato, assim, olha, tudo fechado aqui no IBAMA, ou seja, as pessoas que estão aqui não receberam a reportagem para prestar esclarecimentos do que aconteceu relacionado aos sacrifícios desses 11 galos de raça combatente que aconteceu aqui na cidade de Mossoró. Teremos que esperar pelo menos 30 dias para termos uma resposta da direção do IBAMA com o chefe do escritório, Valber Feijó. Eu vou conversar com o bacharel Gilmar Fernandes para que ele possa fazer um relato dessa área jurídica, a opinião dele relacionado a tudo isso que está acontecendo. Os criadores estão, doutor Gilmar, indignados com o sacrifício desses animais. Juridicamente, o que é que o senhor pode falar sobre isso? Bom dia. De verdade, esses animais não poderiam ser mortos antes da conclusão do processo. Nós tivemos recentemente uma decisão no estado do Ceará, onde foi determinada a devolução dos animais, e esses animais sendo mortos sumariamente, sem que o processo seja transitado em julgado, vai incorrer na possibilidade dos gestores administrativos dessas instituições responsáveis pelo sacrifício responderem, tanto civilmente como administrativamente e até penalmente. O senhor me relatava que esses animais apreendidos, eles poderiam ser objetos de provas. E aí essas provas, juridicamente, elas não poderiam ser destruídas? Em hipótese alguma. O que está havendo com o sacrifício desses animais é uma condenação sumária com antecipação de pena. Enquanto não houver o julgamento, que pode inclusive ser favorável a esses criadores, porque na verdade eles estão sacrificando os animais como se fosse objeto de crime. E na verdade precisa que o processo seja concluído, transitado em julgado, com ampla defesa e contraditório, devido ao processo legal para que possa se dar essa conclusão. Essa conclusão administrativa ela é precipitada e pode incorrer inclusive no reconhecimento de infrações penais
para os gestores responsáveis por isso. Porque no caso o que se poderia colocar é que existe uma diferença de briga de galo e galo de briga. Ou seja, a briga pela lei, a rinha, ela é proibida, a criação não. A criação não. Os criadores podem criar esses animais, eles podem comercializar. O que é crime são os maus tratos. E se você for fazer uma análise, verificar nas próprias instituições que em tese são responsáveis pela guarda, lá esses animais não são cuidados adequadamente, seja por falta de estrutura ou de conhecimento das próprias autoridades administrativas, e lá sim também acontecem maus tratos. E na maioria das vezes os animais são apreendidos sem maus tratos, porque são apreendidos com os criadores sem que sejam detectadas condições de brigas ou de utilização em rinhas. A falta de estrutura não é motivo para sacrificar os animais. Em hipótese alguma, os criadores não podem ser responsabilizados por isso. As instituições públicas devem sim ser responsabilizadas por esses atos. Para a gente concluir, como profissional do direito, qual a orientação que fica do profissional, do advogado, para os membros da associação relacionado a esse caso, em que animais foram sacrificados, foram apreendidos e logo foram sacrificados? Eles devem procurar as autoridades competentes, no caso representantes do Ministério Público, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, para que seja feita uma investigação sobre as condições em que esses animais são apreendidos, bem como em que eles são sacrificados, sem que seja concluído o processo ou o devido processo legal, se é que foram instaurados. Cabe um pedido de ressarcimento financeiro? Com certeza. Se constatando a responsabilidade, o erro ou o ilícito praticado pelas autoridades, não só cabe o ressarcimento financeiro, como também a responsabilidade administrativa e até penal. Muito obrigado ao bacharel Gilmar Fernandes. A história, Renato, telespectadores do Ronda Policial, vai muito além, porque não é a primeira vez que animais são sacrificados aqui em Mossoró. Recentemente, nós buscamos informações e mais de 50 galos desta natureza foram sacrificados em uma outra ocorrência anterior. Fato que foi comunicado por uma pessoa lá no mesmo local onde esses foram sacrificados. Agora, a pessoa não quis gravar entrevistas com medo de represália, mas foi confirmado, inclusive, na presença dos 2 membros da associação. Agora, mais 11 animais foram sacrificados. Inclusive, no meio desses 11 animais, tinha galos que estavam avaliados entre 5, 7, 8 mil reais cada um desses animais, que agora estão na geladeira do laboratório onde nós mostramos no início da nossa reportagem. Francileno Góes, para o Ronda Policial.